Olá pessoal, sou Abner Ivan, chefe patissier e chocolatier, consultor técnico da Barrica Lebo, e hoje eu estou aqui na loja Santo Antônio com uma parceria com a Calibu Brasil, e hoje a gente vai abordar o assunto pré-cristalização do chocolate, a famosa temperagem, a famosa e tão temida temperagem, tá? Mas antes de a gente começar o vídeo, e falar sobre o conteúdo, se inscreva aí no canal para a gente fortalecer e trazer cada vez mais conteúdos bacanas para vocês. Bom pessoal, então para dar início à nossa temperagem, a gente precisa entender o que realmente a gente tempera dentro do chocolate, o que acontece realmente dentro do chocolate, tá? Então o que a gente tempera e pré-cristaliza dentro do chocolate nada mais é do que a manteiga de cacau, onde ela tem cristais estáveis e cristais instáveis. Eu preciso de um maior número de cristais estáveis para ter todas as características de um bom chocolate temperado, que é o brilho, o snap, que é aquele barulhinho quando quebra o chocolate, e a retração, que é sair do molde facilmente, sem ficar batendo e quebrar o molde, tá? Então isso eu consigo através da temperagem, e existem alguns métodos que eu vou mostrar aqui para vocês, e não existe o melhor método, e sim vocês conhecerem todos os métodos, e aí vocês vão adaptar de acordo com a estrutura de vocês, a realidade de vocês, e aí vocês vão conseguir ter o objetivo, que é ter o brilho, o snap e a retração do chocolate. Bom, para iniciar nossos métodos de temperagem, a gente vai fazer o clássico, o famoso método por tablagem, que seria na pedra. Então, é resfriar o chocolate na pedra. Então, esse seria o método mais clássico, tá? Então, o primeiro passo é a gente derreter o chocolate, tá, pessoal? Então, a gente vai derreter no micro-ondas, pode ser em banho-maria, mas também a gente vai derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos até chegar aos 45 graus, tá? Então, lembrando, evitar de ultrapassar esses 45 graus. Então tá aí a importância também de vocês trabalharem com o uso do termômetro, seja com infravermelho ou aquele de haste, que é o mais comum, tá? Bom, com o chocolate já derretido a 45 graus, lembrando que um chocolate na linha importada, como a gente está usando aqui, com alto teor de cacau, eu posso até ultrapassar levemente os 45 graus, mas se for chocolate branco ou ao leite, eu tenho que tomar cuidado para não ultrapassar esses 45 graus, tá? Então, a partir desses 45 graus, a gente vai igualar a temperatura, mexer um pouco e colocar isso na pedra para começar a nossa tablagem. E aí eu vou exercer tempo, temperatura e movimento. Esses são os três pilares principais em qualquer método de temperagem. A gente tem que exercer tempo, temperatura e movimento, senão não vai ocorrer a nossa pré-cristalização. Bom, lembrando que eu despejei parte desse chocolate na pedra. A pedra aqui que a gente está utilizando é uma pedra fria, um granito, pode ser um mármore polido, tá? O mais indicado seria granito. Evitar de fazer no metal e também evitar de fazer no vidro, porque retém o calor, tá? Então aqui a ideia é o que? Exercer tempo, temperatura e movimento. Eu movimentei esse chocolate na pedra, joguei ele para o alto, mas não é uma regra, tá, pessoal? Isso é de cada um, vai pegar. O importante é vocês frisarem as temperaturas, as técnicas, e não como segurar a espátula, se foi só com uma mão ou com as duas. Então vocês vão adaptar de acordo com a realidade de vocês. Bom, pessoal, então depois de todo esse processo de movimento, vou esperar ele chegar a 27 graus. Se eu utilizar o termômetro de infravermelho, eu tenho que puxar o chocolate do centro, confiro a temperatura. Cheguei a 27, 26 graus, onde tem o maior número de cristais estáveis que eu preciso, tá? Porém, ainda ele vai estar grosso, tá pronto para eu usar, mas está grosso para eu trabalhar. Eu vou subir levemente a temperatura. De que forma eu vou fazer isso? Lembra que eu deixei um pouco de chocolate no bol a 45 graus? Então eu volto esse chocolate da pedra para o bol, que tem aquele restante a 45 graus, vou mexer, igualar a temperatura, ele vai subir levemente a 30, 31 graus, que é a temperatura de trabalho no caso do chocolate amargo, que a gente está utilizando aqui, tá? No caso é 811, que é um chocolate com 54,5% de cacau. Misturei bem, envolvi, raspei as laterais, o fundo, até chegar a 30, 31 graus, que é essa temperatura de trabalho. Tá feita a minha temperagem, tá? Pelo método de tablagem, tá, pessoal? Bom, pessoal, então o outro método de temperagem que a gente vai estar fazendo aqui é por adição de chocolate, tá? Então eu vou aquecer o chocolate a 45 da mesma forma, então sempre frisar na cabeça os 45 graus, tá? Para não passar e não acontecer de caramelizar, no caso do ao leite e ao branco, o açúcar e o leite queimar o chocolate, ele engrossa e queima, tá?
Então marca na cabeça sempre os 45 graus. Depois disso, do chocolate derretido, eu vou pegar o pacote, no caso aqui a gente está utilizando o 811, mas pode ser em barra, tá? Ou pode ser outro chocolate. É só ajustar a temperatura de cada tipo de chocolate, tá? Então no caso aqui, como é o chocolate amargo, eu vou adicionar as gotinhas aos poucos dentro desse chocolate já derretido a 45 graus e vou exercer tempo, temperatura e movimento, tá? Em todo o método eu vou fazer esses 3 pilares, vou movimentando até ir derretendo, aos poucos eu vou colocando mais gotinhas ou a barra bem picadinho e aí ele vai abaixar a temperatura até chegar na temperatura de trabalho, no caso do chocolate amargo, que é 30 a 31 graus. Bom pessoal, esse método consiste em o que? Essas gotinhas, ela tá cheia de cristais estáveis, então por isso quando eu adiciono nesse chocolate que está a 45 graus, ele está cheio de cristais instáveis, né? Então quando eu adiciono essas gotinhas, ele vai reestruturando e eu vou ter os cristais estáveis que eu preciso, tá? Então vale a pena sempre ressaltar, como eu falei, se você não tem uma estrutura adequada, um exemplo para fazer a tablagem, não tem a pedra, né, ou o granito, a pedra polida, você pode usar esse método, tá? Ah, eu não tenho tanta intimidade, eu tenho medo de cair o chocolate, sujar. Apesar que a evolução, pessoal, só vai acontecer se vocês praticarem. Vai sujar a cozinha, vai cair chocolate, mas o importante é vocês tentarem fazer algum método, pelo menos. Então, esse método por adição de chocolate pode ajudar vocês que têm um certo receio ainda ou não tem a pedra para estar fazendo o método de tablagem. Então, a gente vai agora para o nosso terceiro método de temperagem. Bom, pessoal, então agora a gente vai falar a temperagem pelo método de adição de micril, tá? O que é o micril? A nossa manteiga de cacau em pó, tá? Onde ela está cheia de cristais estáveis. Então ela já foi feito o processo de pré-cristalização da temperagem nessa manteiga de cacau. Tá? Então é um produto incrível, mas não é o pozinho mágico da Calibu que joga lá e fica pronto como algumas pessoas falam, tá? Então tem peso e tem temperatura correta para vocês trabalharem. Então a gente vai usar 1% sobre o peso do chocolate. Então se eu tenho 1 kg de chocolate, eu vou usar 10 gramas de micril, tá? Então para vocês entenderem que a manteiga de cacau ela tem 6 cristais, tá? 6 cristais estáveis e cristais instáveis. Então eu preciso do maior número de cristais estáveis para ter todas as características de um bom chocolate temperado, tá? Então, um exemplo, quando eu derreto a 45 o chocolate, os 6 cristais se separam. E para eu ter todas as características, eu tenho que reorganizar esses cristais para ter todas essas características, o brilho, o snap e a retração, tá? Então esse método, o que seria? Eu vou pesar 1 kg de chocolate, ou pode ser mais, vocês vão usar 1% sobre o peso do chocolate, então vou citar um quilo aqui que fica mais fácil para vocês arredondarem as contas, tá? Então 1 kg de chocolate e 10 gramas do pozinho. Aqueci o chocolate a 45 graus, eu vou exercer tempo, temperatura e movimento, e ele vai esfriando e eu vou deixar esse micril pesado aqui na lateral, tá? Em pó, tá, pessoal? Porque se eu derreter o micril, ele já não serve mais para o efeito da temperagem. Ele vai separar os cristais, tá? Então, mexo esse chocolate, vou fazer outras coisas, volto, mexo, até chegar a 34 graus exatos, tá, pessoal? E aí eu vou adicionar esse pozinho, tá? O micril, e vou mexendo até dissolver e chegar na temperatura de trabalho, aqui no caso do chocolate amargo, 30 a 31 graus, tá? Então feito isso, dissolveu, eu vou ter aí a temperagem feita por adição de micril. Uma outra dica para vocês, se vocês ainda têm um pouco de medo ou têm dúvidas sobre o termômetro, eu também posso fazer um teste, tá? Eu molho o canto da espátula, depois que eu fiz a temperagem, ou um pedacinho de papel manteiga, e vou verificar se ele vai cristalizar da maneira correta. Então se ele cristalizou a superfície acetinada, sem manchas, sem estrias na superfície, está feita uma boa temperagem, tá? Então eu posso continuar minha produção e não perder a minha produção, tá? Então esse foi o método por adição de micril e a gente vai para o nosso último método aí de temperagem. Bom pessoal, então a gente vai para o nosso último método aqui de temperagem. Como eu falei, não existe o melhor método, o ideal é vocês entenderem e aprenderem todos os métodos e todas as temperaturas e aí vocês vão se adaptando, que nem no caso do micril que a gente citou agora há pouco, é um produto importado de ótima qualidade, porém pode acontecer alguma coisa na logística e faltar esse produto. E aí se você se prender somente a uma técnica, você não consegue trabalhar.
né? Então, na falta do produto ou acontecer alguma coisa, a gente consegue corrigir isso, tá? Então, vale a pena vocês estudarem todos os métodos, tá? Então, o último método seria o banho-maria invertido com água fria e gelo. É um método bastante utilizado na confeitaria e na chocolateria informal, porém é um método ainda que tem que tomar bastante cuidado porque não pode ter contato nenhum com água no chocolate, tá, pessoal? Então, pequenas gotinhas são o suficiente para você perder uma quantidade de chocolate, tá? Então, um exemplo, os piores inimigos do chocolate é a umidade e altas temperaturas. Se você for derreter o seu chocolate em banho-maria, pessoal, não vai aquecer demais, deixar ferver essa água e cair vapor ou água no chocolate, senão vocês vão perder esse chocolate. Então o ideal é pôr um pouco de água, a panela menor do que a vasilha que vai em cima com o chocolate. Começou a ferver a água, desliga o fogo e só o vapor que bate no fundo da vasilha que vai fazer o efeito do derretimento por banho-maria. Já no método da temperagem por banho-maria invertido com água fria e gelo, pessoal, nada mais é do que como se fosse a ideia do banho-maria que a gente faz, mas só que com gelo, tá? Então a gente vai pegar um bowl, tá? Colocar um pouco de água, despejar o gelo. E aí eu tenho o chocolate já a 45 graus, vou colocar sobre essa mistura, tá? Mas com cuidado para não subir a água e cair dentro do chocolate, tá? E aí eu vou movimentando isso, tempo, temperatura e movimento, vocês ouviram bastante isso, são os 3 pilares que eu preciso para ter uma boa cristalização. Então eu vou mexer isso até resfriar na temperatura de trabalho, no caso do chocolate amargo, que é 30 a 31 graus. E aí está feito a nossa temperagem pelo método de banho-maria invertido com água fria e gelo. Bom, pessoal, então esse foi os 4 métodos de temperagem, né, pré-cristalização do chocolate. Espero que vocês tenham gostado, absorvido da melhor forma. Tem que praticar, né? Não a evolução não cai do céu, tem que praticar. Então não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E ajudar a gente a ter essa força e ter mais conteúdo daqui para frente. E também não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, @loja Santo Antônio, @Calebo Brasil e @Chef Abner, tá? Muito obrigado e até uma próxima.